Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar aí de detalhes aí do capítulo 1083 de One Piece, onde nós tivemos aqui várias coisas, né, relacionadas aí aos revolucionários e também sobre algumas tretas que estavam rolando durante essa invasão deles a Marijoa, né, durante lá a Revelry. Pois é, muita coisa rolou aí. E vamos ver em detalhes, né, algumas paradas aqui. Lembrando que eu não posto as imagens por questão de direito autoral, então abre aí o mangá numa página paralela, vem acompanhando comigo esse recap, né, do capítulo 1083. E também lembrando que a gente tem aí o cupom de 10% de desconto aí da Rox Energy, beleza? E vocês ajudam aí o canal também usando esse cupom, beleza? O site dos caras tá na descrição aí pra comprar os energéticos, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, primeiramente falando rapidinho só da capa, né, só queria falar que eu não acredito numa imagem dessa sendo possível, né, do Flamengo ajudando de bom grado, né, um passarinho que caiu do ninho, bem conveniente, né, bem esquisito. Mas bom, teve alguns paralelos com Dressrosa, né, nesse capítulo aqui, foi uma grande coincidência talvez, essa capa aí. Bom, aí a gente tem aqui então o reino de Kamabaka, né? A gente tem aqui o Sabo falando com o Ivankov e o Dragon sobre o que eles fizeram lá na Revelry, né? E ele começa bem do início mesmo, falando qual era a missão deles primeiramente, né? E que eles conseguiram atingir os objetivos. O primeiro era declarar guerra ao governo mundial, eles queriam quebrar o símbolo da pata de dragão, né, que é aquele símbolo que os Tenryubitos marcam lá nos escravos, né, mais ou menos aí a ideia do que o Ruffy fez lá em Enies Lobby, né, queimando a bandeira do governo mundial. Outra parte também foi resgatando Kuma e outros escravos, né, que é uma galera aí que no futuro podem acabar ajudando bastante aí os revolucionários também. Pena que o Kuma ele não ficou, né, pra festa, mas aí é outros 500, né. O importante é que o objetivo tinha sido alcançado realmente, que foi resgatar o Kuma. E no fim, eles conseguiram encontrar e destruir reservas de comida da Terra Sagrada. Isso é muito interessante pelo que a gente vê na página seguinte, né? Que o Ivankov fala, né? Que eles vão, tipo... eles vão ficar com fome, né? A ideia deles ali parece, pelo que dá a entender, é que eles vão acabar com as provisões de alimentos lá de Marijoa e deixar eles ilhados, né, sem suporte à comida. Inclusive eles estão lutando ali para tentar travar também o fornecimento de alimentos, né. Eu achei isso muito interessante, porque isso aqui me lembra um cerco ao forte, sabe? Antigamente tinha esses fortes e tal, né, ingleses e tal. Você via muito isso lá na Europa. E cara, esse negócio de tomar fortaleza é um negócio interessante, porque se você cerca a fortaleza e você não ataca diretamente nela, você pode fazer a galera lá dentro ficar com fome, tá ligado? Morrer de inanição, tá ligado? E por mais que dê pra fazer, dá pra arranjar ali, dependendo da fortaleza, dá pra arranjar ali um espacinho pra plantar, né? A verdade é que é muito pouco em relação ao número de pessoas que estão dentro de um forte, né? Então é algo que não dá pra você manter pra sempre, né? Então, atacar a comida dos caras e não deixar que outras comidas entrem é uma tática bem interessante, né? E é uma questão também aqui de revanchismo também por parte do Ivankov, né? Porque ele quer que os Tenryubitos saibam o que é viver com fome e pobreza, né? Viver na miséria. Pois é, então rola aqui um certo revanchismo por parte dele, né? E o Dragon até fala depois, né, que eles não vão conseguir interromper completamente o fornecimento, mas essa pressão constante, né, vai deixar eles aí contra a parede, né? Porque eles vão ficar sempre ali, tipo... Eles vão ficar sempre assim, caraca, não sei se vai ter comida amanhã, tá ligado? Que é mais ou menos a mensagem que eles querem passar, né, pros Tenryubitos. Embora a gente vê depois aí que os Tenryubitos estão no mundo da lua, eles nem ligam, né? Eles nem se tocam, né, nas coisas que acontecem ali em volta deles, são completamente alienados, né? Enfim, outra coisa também que o Dragon fala é sobre o tributo celestial, né? E as exportações exploradoras dos seus recursos. Que no caso ele comenta ali, né, que enquanto tava rolando esse ataque lá em Marijoa, vários países ali, né, foram pro lado dos revolucionários, né? E aí ele fala aqui que teve 12 nações que eles tentaram fazer ali uma espécie de insurreição, e eles conseguiram sucesso em 8, tá? Em 8 deles. Sendo que desses 8,
um sumiu do mapa, que foi Lulúzia. Pois é, o Ivankov tinha lembrado ele dessa parada aí. Mas algo interessante é que essa galera que virou as costas para o governo mundial, eles vão deixar de pagar tributos para o governo mundial, né? No caso tal do tributo celestial, né? Que é o quê? Quando um país, né, uma ilha, obedece ao governo mundial, eles têm que pagar uma taxa, né? Uma taxa como se fosse um imposto mesmo, né? Então você tem um imposto do reino em cima dos plebeus e você tem um imposto em cima do reino, é mais ou menos essa a ideia, né? E é uma fatia considerável que os dragões celestiais pegam. E aí basicamente então, se não pagar, né, se o país não pagar, eles viram inimigo ali basicamente do governo mundial, né? Então assim, é uma perda interessante de recursos aí que essa galera acabou perdendo, né? E também exportações exploradoras, né, que seriam o quê? Seriam recursos, né? Seriam ali pessoas, né? Mercadoria, no caso, humano, né? No caso, a gente teria aqui também alguns outros recursos, talvez, como comida, né? Que poderia ser enviado diretamente para lá. E aí, tipo, algumas pessoas do reino morreram de fome, mas o governo tá safe porque tá, né? tá mandando alguma coisa, pelo menos lá para os Tenryobitos, né? Algo mais ou menos nesse sentido. E lembrando, né? Que os revolucionários estão cortando isso daí. Mesmo da galera aí que ainda ficou na aba do governo mundial, né? Na sequência. Então, assim, interessante, muito interessante mesmo essa pressão que eles estão colocando. E depois o Dragon também fala sobre os dragões, né? Os cavaleiros sagrados, né? No caso aqui, ou cavaleiros divinos, como foi traduzido aqui na notinha. Que são ali uns caras, né? Que a gente só vê a silhueta deles. Mas eu achei interessante que tem um cara ali que ele parece o Shanks, né? Ele parece muito, ele tá logo na frente, inclusive. E muita gente aí tá comentando se de repente esse maluco não era o Shanks, né? Tem gente, na verdade, comentando que cada um desses caras que apareceu é alguém do bando do Shanks, né? Mas eu acho que não, porque pra ser do bando, a gente teria que ter pelo menos a cabeleira, né, da galera ali sendo conhecido. E não tem ninguém ali que realmente pareça ter a cabeleira do bando do Shanks, sabe? Eu reconheceria logo de cara se tivesse um Shibek aqui. O Shibek não, o Rockstar, né? Que o Rockstar ele parece o Shibek, então me faz muito sentido, né? Que se tivesse alguém ali, o Rockstar estaria logo na frente pra já dar o indicativo. Mas é um cara ali que parece, né, com o roupão ali do Shanks, né? Com aquele sobretudo gigante dele, aquele jalecão. E eu acho que esse cara não é o Shanks porque ele é meio alto demais. Ele parece um tanto esguio, sabe? Ele é magro e altão, assim. Não sei se é muito... não sei se tem muito a ver com o Shanks especificamente. O cabo da espada parece bastante. Parece que ele tem um sabre ali, né? Mas o final ali do cabo, né? Da bainha ali, da espada... parece parece uma katana, né? Parece uma espada meio normal ali. Então, sei lá, não sei até que ponto se teríamos aí um Shanks, né? Desse modo obedecendo o governo mundial. Mas o Shanks em si, tipo, só ele, sem levar em conta o bando, é possível que ele seja um cavaleiro. Porque a gente sabe que ele tem contato aí com o pessoal, né, do governo mundial. Então faria bastante sentido, sabe? É um cara poderoso, é um cara que... é um Yonkou, né? Então ter esse cara na aba do governo mundial seria insano. E a gente sabe que, na verdade, é o próprio Shanks, né? Que tá usando o governo mundial nesse ponto, né? Então, quem sabe, né? De repente aí a gente não tem um plot twist, né? Do Shanks realmente fazendo seu trabalho, vamos dizer assim, né? Honesto com o governo mundial, né? Seria bastante surpreendente de ver isso daí, né? Podia botar ele em rota de colisão, inclusive, com o Ruffy, né? Nesse caso aí, seria bem legal. Bom, aí a gente tem aqui também a história do Sabo, né? O Sabo teria matado de alguma forma, batido, esse é o termo correto aqui pra não tomar probleminha, né? Que ele teria atacado ali o Nefertari Cobra, né? O tal do Cobra lá. E aí, cara, é bem interessante, né? Porque o Ivankov comenta aqui sobre o título dele de Imperador das Chamas, né? O Sabo parece não estar muito à vontade com esse título, né? Mas o Dragon comenta aqui, né, que independente do que aconteceu, se é verdade ou não, essa história de que ele teria abatido ali o Rei Cobra, isso faz do Sabo um herói, né? Tanto para os revolucionários quanto para as pessoas dos povos ali que ficam na aba do governo mundial. E aí ele comenta um negócio aqui que é bem interessante, né?
que aos olhos dos revolucionários, da maioria da galera ali que é só Minion, né, dos revolucionários, as figuras de autoridade, né, que obedecem ao governo mundial, eles são todos escrotos, né? Todas as lideranças ali são escrotas. Mas não é bem assim, o Dragon percebe que não é assim que funciona, né? E o Nefertari Cobra era um desses caras, né? Era um desses líderes benevolentes que não eram completamente escrotos, né? Completamente exacerbados ali com a sua autoridade, né? Então é uma pena, na verdade, que ele tenha sido abatido, seja pelo Sabo ou seja por outra pessoa, né? Bem legal. Vale citar que ele tá certo, né? Porque apesar da gente ter aí algumas pessoas que eram realmente muito escrotas na aba do governo, teve alguns líderes aí que, e ainda tem inclusive alguns líderes que são até que bem sensatos, né? Como por exemplo o Dalton, né? Depois que o Apple foi deposto, o reino de Drum virou reino de Sakura e o Dalton mantém as relações com o governo mundial. E ele não é um escroto, né? Com certeza ele não é um escroto. Outro cara aqui também, o Rei Riku, né? Lá de Dressrosa também, né? Depois o Doflamingo foi lá, depois o cara recuperou o trono, mas ele em si não era um completo escroto. Então tem esse ponto aí também. E parece que algumas lideranças ao longo da história também de Dressrosa não eram totalmente escrotas também. Então é bem interessante, algo bem interessante de se comentar. E aí a gente tem aqui o Sabo comentando, né, que de uma maneira meio fria, né, segundo ele, mas que apesar dele se sentir mal pelo que aconteceu com o Rei Cobra, isso pode ser interessante, porque ele pode acabar usando esse artifício de que ele derrotou um líder, né, que do lado do governo, pra poder incendiar a revolução, né, fala, ó, derrotamos um cara importante deles aí, ó, cola com a gente, né, cola com nós aí. Então é o que pode ser usado de maneira bem interessante, né. E aí tem a cena, inclusive, né, que o Ivankov mostra pra ele o jornal que saiu, né, e realmente, na imagem, parece muito que o Sabo é que atacou o Rei Cobra, né. Eles ficam pedindo ali uma explicação pro Sabo, né, porque, pô, cara, a cena é muito assim, tipo, é o Rei Cobra no chão, estirado, e o Sabo ali com um cano na mão bem na frente dele. Então parece que foi ele que realmente deu uma porrada no Rei Cobra, né? E a reação do Dragon quando vê essa imagem é muito triste, né? Porque ele tá bebendo ali, né? E ele bebe de cabeça baixa. Tipo, ele fica bem bolado realmente com essa situação. E aí o Ivankov fala que, cara, todo mundo chorou quando viu isso. Porque não parece que o Sabo faria esse tipo de coisa, sabe? Não é algo que que parece que ele faria, né? Então, assim, quem conhece o Sabo tem noção de que ele jamais faria uma parada dessa, né? Mas, pra grande maioria, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E pela cara do Sabo, realmente, é difícil argumentar contra essa cena, né? Doideira. Aí a gente tem aqui, então, o que aconteceu lá em Marijoa, né? Quando teve o ataque dos revolucionários, né? Foi logo depois, né? Não muito depois ali do começo da Rivalry, que é pontuado aqui. E aí a gente vê aqui os Tenryubitos correndo, né? De uma explosão, parece, de um incêndio ali. E eles estão comentando justamente que os caras atacaram o armazém, né? Onde ficava ali as comidas e tal. E aí a gente vê aqui como os caras são alienados, né, cara? Os caras vivem num mundo completamente paralelo em relação à opinião do que tá rolando, né? Porque na cabeça dos Tenryubitos, os revolucionários, eles são invejosos. Sim, eles são invejosos. Cara, isso parece muito discurso aqui no Brasil, cara. Sério, se alguém me falar que isso aqui tá rolando, eu falo, nossa, cara, isso aqui é muito nacional. Eles falam que os plebeus estão tomando a nossa fina comida, né? É muita sacanagem. Pois é. E inclusive é comentado aqui, né, que eles nem querem a cabeça dos caras, né? Eles querem só que eles vão embora, né? Que o pessoal ali, que os guardas e tal, lidem com eles, né? Inclusive sobra para os guardas também, né? Porque o pessoal que tá protegendo o Marijoa é acusado de deixar acontecer, né, o ataque dos revolucionários. Porra, qual é, mano? Os caras tão defendendo os malucos ali e, tipo, vai sobrar pros caras, tá ligado? Doideira. Ah, na moral, vagabundo é vagabundo, não tem jeito. Aí teve um outro Tenryubito aqui que tá chicoteando um pirata, né, que tá sendo usado ali como montaria. E o pirata não aguenta mais andar, né, cara? O cara tá todo esgotado, tá todo maltrapido ali, né? E aí o cara, então, o Tenryubito desiste de andar no brinquedo dele
E aí tenta então destruir o cara, né? Matar ali, abater, né? Demitir, acho que é a palavra correta que ele usa aqui, né? Demitir o pirata, né? Pois é. E aí nessa hora quem salva ali o pirata é o tal do Karasu, né? Bem interessante, cara, que a gente vê aqui sobre os poderes dele, né? Que até então a gente não tinha se tocado muito qual que é a parada dele. E pelo que eu entendi, ou ele é um Logia, ou ele é um Paramécia muito específico. Porque ele consegue ali dividir o corpo dele, né, em fuligem. E ele consegue transformar essa fuligem em coisas interessantes, né? E falar através da própria fuligem do corpo dele, né? Ele transforma ali em pássaros. E aí eu lembro que em Dressrosa o Sabo ele fugiu, né, de Dressrosa lá usando pássaros, né? Então é possível que o Karasuke tenha dado uma carona pra ele, né? Faz bastante sentido. Seria bem interessante se fosse esse o caso, né? E acho que é essa parada mesmo. Bom, e aí o que me faz parecer que é um Logia é o que vem na sequência, né? Porque o pessoal ali do governo mundial, né, os agentes do governo, metem bala nele sem dó nem piedade, né? Ele fica cheio de buraco ali, mas ele não tá realmente tomando dano dos ataques, né? Ele, na verdade, ele tá se desfazendo em fuligem, né? E aí ele passa por baixo ali dos caras, vai pras costas dos agentes do governo e depois ataca todo mundo ali, atropelando os caras com um golpe ali devastador, né? Que é o Obelisot, se eu não me engano. Então, assim, me parece muito que ele é um Logia, né? Mas não foi dito aqui de cara que era um Logia, né? Bem interessante. Depois a gente teve aqui também o Lindbergh, né? Que ele tem aqui o raio laser dele e a jetpack, né? E basicamente ele tá salvando ali os escravos, né? Tá salvando ali a galera que tava ali na mão dos Tenryobitos, né? Isso pode ser bem interessante mais pra frente. Aí tivemos aí uma enorme explosão lá no horizonte, né? E no caso aqui o Lindbergh é ajudado, né, pelo Karasuke, ele ataca aqui o Fujitora, né? O Fujitora tá lutando aqui com ele e tal. E eu acho isso bem legal, cara, porque a galera aqui dos revolucionários, eles conseguem comprar briga com os almirantes, né? Não tô dizendo que eles ganham, é o mesmo caso do Jinbe contra o Yonkou. Não é que o Jinbe ganha o Yonkou, mas ele consegue aguentar uma porrada ali por um tempo, consegue aguentar bem a trocação, né? Bem firme, bem sólido. E no caso aqui o Morley tava lutando contra o Aramaki, né? Eu achei bem interessante essa parada aqui do Morley, porque ele manipula o solo, né, com a Akuma no Mi dele, e o Aramaki usa de raízes, né, no solo ali pra poder usar seus poderes. Então é algo bem interessante, cara. É um confronto inusitado no mínimo, né? Mas o Morley consegue se defender bem ali do Aramaki, que tá na sua forma de ente, né? Ele tá gigantão ali e tal. E o Morley parece estar conseguindo segurar o cara bem de boa. E por que eu falo aqui, né, sobre o caso de que eu não cravo, né, que os revolucionários conseguem vencer de igual para igual ali, lutar de igual para igual com um almirante, né? Porque o pessoal não tá podendo usar todos os poderes, né? O Aramaki tentou ali usar, né, a forma de ente dele, só que ele tava acertando os Tenryobitos embaixo. A galera ficou bolada ali, queria a cabeça do Aramaki, e aí ele teve que pegar leve, né, nos poderes ali pra não atropelar os Tenryobitos, né? E o Fujitora também. O Fujitora, não, calma aí, cara, vou te ajudar, vou chamar aqui um monte de meteoro. Não, tá maluco? Aí ferrou de vez, né? Chamar meteoro pra cair em Marinjo é o fim da picada, né? Então, assim, eles estão limitados no que eles podem fazer, né? Então, por isso que também rolou uma batalha equilibrada aqui. Tem esse ponto também, né? Algo também muito legal aqui também foi a aparição da CP9, que eu não sei se aqui é CP9 mais, né? Provavelmente eles já são ou eles são uma outra parte da CP0, ou eles estão em alguma outra CP da vida, pode ser também. Que no caso aqui tá o Blueno, o Jabra, a Califa e os dois que eu tinha esquecido, né? Que é o Kumadori e o Fokurou, né? O Kumadori que é o do cara que controla o cabelo lá, né? Pois é. E o Fukurou é aquele homem bola. E aí eles estão impressionados de ver que os revolucionários estão conseguindo tancar os almirantes da marinha, né? E eles alguns deles não estão ali se segurando muito, né? Como é o caso do Aramaki. Mas mesmo assim, os caras estão dando dentro, né? Então assim, rola uma troca, né? Rola uma trocação legal aqui entre eles, né? Maneiro. Aí vai aqui pro Sabo, né? Que o Sabo tá aproveitando essa confusão para entrar ali na parte principal
de Marijoa, né? E eu percebi que ele entrou tacando fogo, né? Ele tá tacando fogo não, pegando fogo, né? Então é capaz dele ter provocado um incêndio ainda por onde ele passou, né? Bem doideira isso. E bom, ele acaba achando o Kuma, né? O Kuma tá sendo ali usado de montaria, né? Pelo São Rosward e o São Charles, né? Pra variar, esse fela da mãe tá aí também. E aí... ele tá tentando ali pegar o... ele tá tentando se preparar ali pra pegar o Kuma, né? E ele percebe que essa galera tá indo aparentemente atrás da Shirahoshi, né? Então o San Charles principalmente não esqueceu nessa história aí. E aí não só teve esse caso, né, do Kuma, né, sendo resgatado pelo Sabo, como também a gente vê aqui a Jawlbone e a Shirahoshi, né? A Shirahoshi, ela tá ali com alguém na mão aparentemente. Parece ser uma imagem de quando ela tá na Revelry. Então tem alguém ali na mão dela que eu não sei quem é. E tem ali a Jawlbone aparecendo no último quadro, né? Ou seja, curioso isso, né? A Jawlbone aparecendo aqui. E vamos ver, né? O que ela tava fazendo aí, né? Porque no fim das contas a gente sabe que o Kuma, ele foi pro reino de Kamabaka, né? E a Jawlbone não foi. Ela não estava com o Kuma, né? Então das duas uma, ou ela chegou a se encontrar com o Kuma, mas foi embora, pode ser, né? Foi, talvez, não conseguiu controlar, não conseguiu falar com o Kuma, né, e tal. E aí ela decidiu ir em Egghead, né, atrás lá do Vegapunk. Ou sei lá, né, vamos ver aí o que vai acontecer. Aí a gente teve aqui a Nefertari, né, a Vivi ou Bibi, e o Robirusi, né, o Robirusi pedindo: não se preocupe, a gente vai te proteger, né, cola com a gente aqui. Só que aí a Vivi tem um ótimo argumento, né, que, porra, vocês vão me proteger como? Como vocês protegeram a Shirahoshi? Pô, vocês não fizeram nada, né? Vocês deixaram lá o Santiago fazer o que desce na telha, né? Isso é zoado pra caramba. E o Robirusi, tipo, pistola, né? Acho que ele tava pensando algo como: pô, será que você dá um Shigan aqui nela? Alguém vai reclamar? Será que alguém vai ver? Né? Cara, ele tá quase fazendo o teste, né? Quase fazendo esse teste aí. Bom, aí a gente tem aqui o Rei Cobra, inclusive, né? O Rei Cobra, ele... foi chamado para ter uma audiência com os Gurosei no meio dessa treta toda. Só que os guardas dele não podem entrar junto. Já sabemos que esse é um dos motivos do porquê, né, que o Rei Cobra acabou falecendo, né? Mas assim, caramba, né? O cara tá todo acabado, na cadeira de rodas. Pô, os caras atacaram ele nessas circunstâncias, meio zoado, tá ligado? É meio zoado. E aí ele pede, né, pro Shaka e o Pio protegerem a Vivi, né? Mas a gente não vê eles, se eu não me engano, né? Lá junto com o Morgans e companhia. Eu acho que eles não estavam lá, não lembro agora de cabeça. Mas assim, pô, eles devem estar vivos, né? Eu imagino que eles não morreram. O Pio, eu cravo que ele não morre, né? Esse desgraçado aí não morre nem ferrando. Pra quem acompanhou o arco de Arabasta sabe do que eu tô falando, né? Mas enfim, ainda não chegamos ainda no momento em que o Nefertari capotou, né? O Sabo ainda não chegou nessa parte aí da história. Mas vamos ver o que vai rolar então num próximo capítulo, né? E é isso, comenta aí o que vocês acharam então do capítulo 1083 de One Piece. Vocês gostaram do capítulo? O que vocês mais gostaram aí no capítulo e tal? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon aqui na descrição. Cupom da Rox aí com 10% de desconto. E vocês ajudam também aí a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!